bom abrir mais um programa Vivo o Voto, hoje com a presença da jovem prefeita do nosso vizinho município de Avaí, a prefeita Ellen Rodrigues, que está em seu primeiro mandato, hoje no nosso estúdio aí, acompanhada do seu pai, um experiente político, que eu tenho certeza que também está ajudando sua filha com boas orientações e com a experiência que tem, não só em gestão, mas em experiência de vida, né? Avaí, terra do nosso querido companheiro, jornalista, ex-vereador Faria Neto, que tem um programa de muita audiência aqui falando de esportes, né? E um município que tem um histórico muito bacana, tem mais de 100 anos, foi fundado, né, entre os rios Jacutinga e Batalha, e está aqui bem próximo da nossa cidade. Eu sei que mais uma prefeita, dentro da série Prefeitas e Prefeitos, o que nos alegra muito, porque aos poucos as mulheres vão ocupando um espaço que tanto podem ser masculinos, mas também devem ser femininos, porque as competências independem do sexo, mas sim dessa condição de se colocar para a vida pública, de se colocar para a democracia, para a cidadania, exercendo, né, também a atividade política, que é uma contribuição que as pessoas têm que dar para as suas cidades, para os seus estados, para o país. Muito importante, porque é através da democracia, através do voto, que a gente se faz representar os interesses coletivos para toda a comunidade. Então, prefeita Ellen Rodrigues, seja muito bem-vinda, junto com os nossos jornalistas aqui do Vivo Voto, e um ótimo programa para todos vocês. Acompanhamos aí as suas colocações, uma avaliação do seu atual mandato e as perspectivas para o futuro de Avaí e também da sua carreira política. Muito obrigado pela presença e muito obrigado a você pela sua audiência. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Vivo Voto, dando sequência à temporada de entrevistas com prefeitas e prefeitos da nossa região. Eu, Fábio Toledo, estou acompanhado novamente do jornalista José Eduardo Mantini, receberam nessa edição a prefeita do município de Avaí, Ellen Rodrigues Coelho, do PSD. Ela que está em seu primeiro mandato, né, como prefeita, sendo eleita em 2020, quando obteve 1.355 votos, o equivalente a 43,87% dos votos válidos na eleição. Mas antes da gente começar a conversa, vamos conferir alguns detalhes sobre o município de Avaí. Fundada em 18 de junho de 1906 e emancipada em 2 de dezembro de 1919, o município de Avaí está na região central do estado, a 368 quilômetros da capital paulista. As principais vias de acesso rodoviário à cidade são Rodovia Marechal Rondon, com ligação a Bauru e Pirajuí, e Estrada Vicinal do Artim-Avaí, com acesso para a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Segundo o último censo do IBGE, em 2022, a população da cidade é de 4.483 avaienses, uma queda de mais de 9% com relação ao censo anterior de 2010. Distribuídas em uma área de 540 km², levando uma densidade demográfica superior a 8 habitantes por quilômetro quadrado. Ao todo, 50,4% da população é composta por mulheres e 49,6% por homens. A principal faixa etária dos munícipes está entre os 25 e 34 anos, representando mais de 14% da população. O município possui 4 aldeias indígenas: a aldeia Equeruá, de etnia predominante terena, a aldeia Copenoti, também de predominância terena, a aldeia Nimuendaju, de etnia guarani, e a aldeia Tereguá, de etnia terena e guarani. Ao todo, são cerca de 675 moradores nas aldeias, representando 15% da população de Avaí. O município também possui o distrito de Nogueira, e os rios que banham Avaí são os rios Batalha, Jacutinga, Batalhinha e Anhumas. Dados de 2021 do IBGE apontam o PIB per capita de Avaí em R$ 68.793, havendo como destaque o setor de agricultura, com destaque para a produção de laranja e pecuária bovina. Conferimos então as informações sobre Avaí. Agora sim, Ellen, muito obrigado, né, pela presença aqui nesse Vivo Voto, né, nessa edição de Prefeitas e Prefeitos. Eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui pela primeira vez na TV Prevê. E a Mantini, muito obrigada também pela parceria e convite de estarmos aqui juntos falando um pouquinho do município de Avaí. Beleza. Obrigado, Ellen. Nós que agradecemos de coração, em nome de toda a direção, de toda a equipe aqui da Diário do Brasil,
TV Prevê, pela sua participação, até porque o programa chama exatamente Prefeitas e Prefeitos, e você aí é uma das poucas mulheres, inclusive, eleitas na eleição de 2020. Então seja bem-vinda, se sinta em casa para você conversar com a gente, prestando conta da sua gestão. Então a gente gostaria de começar aí perguntando para você que avaliação que a senhora faz, né, dos seus 3 primeiros anos da gestão. Mantini, foram os 3 primeiros anos de muitos desafios. Sabia que iríamos enfrentar esse desafio, tanto a mim quanto o primeiro mandato, né? E são grandes, enormes desafios que nós vemos enfrentando. Eu, quanto funcionária pública, né, eu já era dali da área da parte pública, sabia também alguns pontos específicos que iria encontrar pelo caminho, mas juntando muitas experiências, né, ali ao meu redor, de pessoas experientes que me ajudam também diariamente, ao grande trabalho também que eu tive o prazer, graças a Deus, e honra de ter o meu pai ao meu lado, que foi um grande exemplo na política para mim. Então, nós vamos agregando. Então, foi uns 3 primeiros anos aí de muitas desafios, mas de grande conquista também, que nós fizemos um bom trabalho. Estamos desempenhando ainda um trabalho árduo e iremos assim até o final. Tá. A senhora, gostaria que a senhora falasse como é que a senhora encontrou a prefeitura, se realmente a senhora falou em grandes desafios, como é que estava a casa quando a senhora assumiu em janeiro de 2021? Nós encontramos a prefeitura até com um saldo, né, em caixa, vamos dizer assim, para ser mais claro e específico para as pessoas entenderem, né? Tínhamos um dinheiro em caixa, mas as dívidas eram exorbitantes, né? Foi aí que eu aprendi que não adianta ter um bom caixa, nós precisamos ter as contas em dia, né, os nossos compromissos sendo honrados, e foram aparecendo vários precatórios, várias ações trabalhistas, e com isso nós tivemos que nos moldar ao episódio ali, ao cenário que estava ali em frente. Então eu tive que me adaptar e criar estratégias para enfrentar tantas dívidas que foram acontecendo, que não é nem culpa do anterior, nem anteriormente uma longa trajetória para se colocar em ordem. Ainda não está, mas estamos próximo e perto de estar ideal. Certo. Foi meio que acumulando, né? Isso, exatamente. Agora, né, lógico que a gente ainda está próximo já da metade do ano, né? Mas quais são as prioridades, né, da sua administração nesse ano eleitoral, né, até o final de 2024? Nossas prioridades continuam sendo saúde, né, em primeiro lugar, e educação, e nós temos investido bastante nisso, inclusive saúde, que nós mudamos o cenário na questão de saúde na cidade. Hoje nós contamos com um atendimento até às 22 horas, com várias especialidades que não existiam anteriormente. É um atendimento bem mais rápido do que antes. A nossa referência é Bauru, né? Porque nós hoje temos uma unidade básica de saúde no município. Então é mais o básico dos básicos, mas que nós temos ofertado o melhor que a população merece. Então essa continua sendo a nossa prioridade. E Avaí, né, ele tem essa forte relação com Bauru, como você mesmo mencionou, também sendo uma cidade dormitório, né, dá para se dizer assim, né, pensando, né, para a cidade de Avaí. Quanto isso é benéfico e também quanto isso pode ser prejudicial. Sim, porque não é só Avaí, né, que depende de Bauru, são mais de 30 municípios, né, que dependem daqui. Mas nós temos tentado fazer o máximo para não trazer para Bauru, tentar resolver tudo em Avaí, mas nas urgências e emergências da vida, infelizmente, ainda precisa vir para cá, mas temos tido um avanço de conseguir ter, né, o acompanhamento da saúde, mas é dificultoso, ainda é complicado. Até por ser, né, ter essa relação com Bauru, saúde, questão do bem-estar também, né, com a população que vai morar, né, lá, às vezes trabalha em Bauru, mas mora lá. Isso tudo também, né, exige. Da prefeitura, né, um trabalho mais diferenciado. Né? Sim, e o ensino superior também. Nós temos educação também, depende muito daqui de Bauru e região.
Até o ensino médio nós temos em Avaí. A partir de então, aí precisa procurar Bauru e região para o ensino superior, o ensino técnico. Mas aos pouquinhos nós vamos avançando para fazer Avaí crescer e tentar levar para lá. A senhora falou que uma das prioridades também, além da saúde, é a educação. Hoje a senhora tem alguma parceria com alguma escola profissionalizante, de cursos técnicos, enfim? Como é que está essa questão de melhorar a mão de obra qualificada no município de Avaí? Hoje nós inicialmente tivemos uma parceria recente até, que está em reforma lá, né, o prédio, de uma concessão que nós fizemos e uma parceria junto ao Instituto Mondelli, aqui de Bauru mesmo, e é mais voltado à área educacional. Eles têm projetos de poder fazer o atendimento em saúde, né, na parte odontológica, o atendimento gratuito a todas as escolas. Vai ser uma parceria muito importante, tanto de conscientização e cuidado de saúde, mas também futuramente eles têm esse projeto da parte técnica, de instituir a questão do ensino superior. Então, são parcerias que nós estamos tentando avançar. E temos ETEC, que nós fazemos a parceria, as aldeias indígenas, né? Eles fazem uma parceria, nós cedemos o transporte para que eles possam ir até Cabralha Paulista e outros em Garça. Então, essas parcerias existem, né? E tanto SESI, SESC, também Senai, que nós temos aqui em Bauru também. Certo. E tem um ponto, né? Acho que até você pensando justamente, né, nessa maneira de buscar um crescimento, né, do município. Avaí, até no último censo, né, teve uma queda de população, né, referente ao ano de 2010, uma queda de 10%. Inclusive, a menor marca, né, do município desde a década de 70. Né? Então, existe uma preocupação também, né, por parte da prefeitura, né, de desenvolver a cidade, atrair também a população, atrair mais pessoas. Sim, exatamente. Tanto é que nós temos buscado bastante parcerias para fazer a cidade voltar a crescer, né? Nós tivemos agora, recentemente, também a implantação de uma grande empresa ali, com a criação, né, de um específico objeto de viveiros, né, a questão de eucaliptos, e tem crescido bastante. Esse desenvolvimento tem chegado até a nossa cidade e nos colocando a deparar com muitos desafios também para fazer a evolução, mas tem dado certo, tem crescido, tem feito, nossa parte tem sido executada para que nós tenhamos novamente uma população maior. E espaço tem também. Sim, tem. A extensão territorial nossa é gigante, é grande. Tá. Prefeito, em 2023, nós sabemos aí que os municípios enfrentaram mais uma grave crise financeira devido à queda dos repasses, tanto do Fundo de Participação dos Municípios de Brasília e também do ICMS, que é o imposto estadual que é repassado aos municípios. Como é que estão as contas da Prefeitura de Avaí atualmente? Olha, Mantini, o ano passado nós tivemos dias muito difíceis, inclusive para a gente conseguir fechar o ano, né, virar o ano com um saldo positivo, foi bem complicado, porque as nossas despesas vão aumentando, não tem jeito de cortar, ainda mais em algumas crises de saúde, principalmente, quando acontece algum pico, né, de alguma doença, alguma contaminação em que a gente não aguarda, não espera, e a gente precisa se adaptar ali, né, com a situação. E com a queda do FPM o ano passado, nós passamos dias bem complicados. E ainda não conseguimos de volta esse fôlego, né? Nós estamos andando para isso, caminhando para conseguir aí respirar novamente, mas ainda com aquele receio, né, um pé atrás de não avançar tanto assim, porque não sabemos exatamente se vai dar certo, se vai permanecer assim. Houve uma melhora, porque é natural, né? Todos os municípios, a nossa arrecadação, ela volta a ganhar um êxito melhor a partir de fevereiro. Então, a janeiro e fevereiro a gente contém bastante despesa, bastante coisa, né? Março, as perspectivas eram melhores antigamente. Hoje a gente tem um certo receio de andar para frente, mas com cautela, né? Sim. Mas ainda está difícil, está bem complicado.
E até um ponto interessante, né, tanto na parte financeira como na parte geral mesmo da administração, né? Algo que até o Tribunal de Contas tem cobrado dos municípios, né, que é fazer um amplo planejamento. Sim. Como estava aí nesse sentido, né, do planejamento das ações? Na verdade, eu peguei um cenário bem complicado em questão de planejamento, pois nós encontramos 3 obras paralisadas, que já faziam há mais de, hoje, contando com hoje, há mais de 8, 10 anos que elas estavam paradas. Então, nós, prefeitos, quando nós assumimos, nós temos um plano, né? Um plano de governo, um plano para se executar. E quando vem acontecendo no meio do caminho esses percalços de que tem pendências para trás de um outro planejamento, aí a gente fica, né, um pouco apreensivo, né? Tem que parar o nosso para resolver o que vem vindo lá de trás. Então, hoje eu estou terminando a 2ª obra, que estava paralisada para inaugurar, e ainda falta uma, que inclusive é uma obra do governo federal, que é o que está levando mais tempo, e o tribunal cobra bastante a gente pela execução, que ela seja terminada o mais breve possível, independente se há recurso ou não, a gente tem essa cobrança, e nós temos que se virar também, correr atrás de verbas, de ajuda, né, de apoio, porque existe a necessidade de contrapartida, porque são obras de mais de 10 anos, isso, o valor muda, né, hoje é totalmente outro valor. E aí fica complicado esse planejamento, mas a gente tem que se adaptar, e temos feito o possível também para entrar na questão do IGM, do índice de qualidade, para atender, né, as regras, as leis que nós temos obrigações de cumprir, mas desde que não deixamos também aquilo que nós temos como plano, né, de executar na cidade. Certo. Prefeita, a senhora aí tem viveu um momento aí de felicidade por ter sido eleita aí a primeira mulher, mais de 100 anos de Avaí, a primeira mulher sendo eleita em 2020, prefeita da cidade, e também, obviamente, aumenta a responsabilidade. Enfim, qual a sensação de ter entrado para a história de Avaí como a primeira mulher eleita prefeita, e ao mesmo tempo a responsabilidade de ser a primeira mulher prefeita de Avaí? É uma grande responsabilidade. Não é fácil, encontro e continuo encontrando várias, vamos dizer assim, dúvidas de que se daria conta ou não de ser feito, até porque eu nunca tinha sido política, né? Foi a primeira vez também de questão de entrar na trajetória da política e já almejando o cargo, né, do Poder Executivo. Então, é muito, muito, muito desafiador, porque a mulher, ela enfrenta, querendo ou não, alguns preconceitos de que não vai dar conta, não sabe, tem outras coisas, outras prioridades para cuidar, mas é uma grande responsabilidade isso para mim, porque a primeira mulher, a mais jovem, enfim, são muitos adjetivos que, graças a Deus, eu tenho correspondido, pelo menos é o que a maior parte da população agradece por ter compensado a confiança, né, de ter dado esse trabalho nas minhas mãos. Mas é um grande desafio. Tem algum exemplo assim que marcou a senhora nessa caminhada até aqui, que ficou evidenciado realmente esse tipo de um olhar meio estranho, meio preconceituoso, e também se facilitou no cargo de prefeita agora, a senhora já ser servidora da área administrativa da prefeitura? Mantini, eu preciso provar todos os dias que eu sou capaz. Todos os dias eu preciso provar que eu estou no caminho certo. Até para outras mulheres? Até para outras mulheres. Às vezes a gente encontra essa fala, né? Essa fala de que, eu não sei como você dá conta, eu não sei como você consegue, porque você é mãe, você é esposa, você é dona de casa, você é filha, você é prefeita. Mas a mulher, Deus já deu esse dom, né, para a mulher de resolver 1001 coisas.
E ela dá conta, ela consegue cozinhar, atender o telefone, cuidar do filho, ajudar na tarefa e ao mesmo tempo ainda já pensando no dia seguinte qual vai ser o plano do dia, né? E a experiência da senhora anterior na parte administrativa tem ajudado a senhora no dia a dia também como prefeita? Muito, muito, porque eu tentei procurar me preparar um pouco antes até, né? Eu me formei, estudei, fui procurar qualificação para entender a área pública exatamente, o que eu podia contribuir, né? E eu trabalhei no setor contábil, tributário, financeiro, então isso foi fundamental para mim. Se eu não tivesse tido essa experiência anterior de passar por vários setores anteriores, talvez eu não teria a mesma visão que eu consigo ter hoje, né? Não basta ter a teoria, a gente precisa ter a prática também, né? Certo. E além disso também, né, a política está no DNA da família, né? Uma vez que seu pai, né, já foi prefeito de Avaí, né? Gostaria que a senhora falasse um pouco, né, dessa história, né? E se o pai tem uma participação ativa na sua gestão. Sim, tem sim. É o principal autor, é o principal autor dessa história, né? Eu tenho meu pai e minha mãe, né? Minha mãe me ajuda muito também na questão da área social, ela trabalha no Fundo Social como presidente do fundo e primeira-dama, porque o marido não quis ocupar a parte da primeira-dama, do primeiro-dama, né? Primeiro cavalheiro. E ela assumiu essa responsabilidade, assim como ela foi nos 2 mandatos do meu pai, né? Meu pai foi prefeito 2 mandatos em Avaí, e ela foi durante 8 anos, primeira-dama e presidente do fundo. E os 2, né? Meu pai é funcionário público, me ajuda muito. É pai, é assessor, é motorista, ele é 1001 também para ajudar. E eu não tinha muito como ser diferente, né? Nasci dentro do berço da política. Meu avô paterno amava a política. O meu tio, o irmão do meu pai, foi vereador durante vários mandatos. E nós somos em 3 irmãs. Uma tinha que puxar a linhagem da política do pai, né? E eu me identifiquei muito com essa área, então a mais velha acompanhou, né, a trajetória da política e com tudo isso eu aprendi muita coisa e me identifiquei. Hoje eu estou aqui. Aliás, aproveitar e mandar um grande abraço para o Paulo Rodrigues, que está aqui no estúdio acompanhando em loco, ao vivo, aqui a entrevista da filha, da Ela. Eu imagino que deve ser um orgulho muito grande para ele, não só como ex-prefeito, mas como o pai da atual prefeita de Avaí, como eu disse, a primeira mulher prefeita em mais de 100 anos de história de Avaí. Falando em história, Ellen, Avaí é conhecida nacionalmente aí pelas suas aldeias indígenas, né? Sim. Gostaria que a senhora falasse aí da parceria que tem da prefeitura com as comunidades indígenas de Avaí. Inclusive, né, até para reforçar essa importância, né, a população indígena representa 15%, né, da população de Avaí, então um número considerável. Sim, é a maior população indígena está ali, localizada em Avaí. E, inclusive, já gostaria de deixar aqui os meus parabéns, né, ao mês dos povos originários, né, indígena. E nós estamos com uma programação aí do mês todo, dentro das comunidades, comemorando. Fizemos a abertura no dia 12 de abril. Fizemos agora essa parceria de levar a cultura até mesmo para dentro da cidade, né? Porque as comunidades são afastadas, né, da cidade. Antigamente as aberturas eram todas realizadas dentro da comunidade indígena e hoje ela é feita na cidade para que todos possam apreciar, acompanhar, entender que isso faz parte da nossa cultura, do nosso momento ali da localização. E nós temos feito o que podemos, né, para ajudar. Nem tudo a gente consegue, porque é uma população grande também, né? Mas nós temos buscado bastante parcerias junto ao governo do estado, governo federal, para que possamos dar o melhor, né? Para que eles tenham uma base realmente de conceitos daquilo que eles esperam de melhoria ali para o seu próprio povo. Então, o mês todo nós temos programações ali das comunidades, ao mês da cultura indígena, e é um imenso prazer para poder fazer parte dessa história, porque é algo diferenciado também, que nós não temos em qualquer lugar.
aqui na nossa região. E é algo que, além do turismo, além da questão da cultura ser um pouco diferente, é a nossa origem, né? É o nosso início. Então, a gente aprende cada dia mais e estamos bem próximo deles também, das comunidades, dos caciques, buscando o melhor ali. Temos inaugurado bastante coisas ali na aldeia, na questão de saúde, esporte, lazer. Nós temos buscado levar para dentro das comunidades a vida digna que eles merecem, que eles tanto procuram e lutam por isso diariamente. Né? Prefeita, gostaria que a senhora até tocou aí no ponto sobre turismo, né? Durante todo o ano a gente sabe que a Avaí recebe milhares de pessoas em relação às aldeias indígenas, conhecer a cultura dos povos originários. Gostaria que a senhora falasse aí como é que estão os tratativas aí em relação a Avaí pleitear e conseguir aí o tão importante título de município de interesse turístico. Sim, nós estamos lutando, buscando desde o início regularizar, né? Porque estava muito tempo parado, pendente essa questão do turismo, mas a minha equipe e todos estão se dedicando bastante, até com parceiros aqui de Bauru, né, na Secretaria de Turismo, o Contur, que tem nos dado apoio, suporte, para elencar melhorias ao nosso turismo, exatamente devido a essa busca, né? Não é só o mês de abril que nós temos lá, da questão da procura indígena, né, da cultura indígena, dos povos indígenas, e não tínhamos, mas agora nós temos parceiros, né, para poder colocar isso em prática, porque é um turismo que tem total potencialidade de ser melhorado na nossa cidade, não só a questão do dia, do mês, da cultura indígena, mas o ano todo tem essas visitações ali de escolas, de pessoas que vêm de bem longe para poder estar ali conhecendo de perto. A senhora também parece que recentemente recebeu aí uma condecoração, um prêmio do Sebrae em relação a outro projeto interessante que também atrai pessoas ali com relação ao Rio Batalha. Fala um pouquinho desse prêmio que a senhora recebeu. Sim, nesse mês de abril eu estive em São Paulo, né, no Sebrae. Nós fomos homenageados e premiados com a questão da APA, né, do Rio Batalha. Foi um projeto do nosso parceiro Fábio, que faz a parte de ambiental em Avaí conosco, assessoria. E junto à minha equipe e mais o município de Presidente Alves, porque é uma parceria que nós fazemos, né, e andamos juntos em conjunto, de dar andamento nessa questão da APA do Rio Batalha, que nada mais é de que várias regiões onde passa, né, o rio do Batalha, né, e temos visitações também a respeito disso, de uma história, né, desse rio que é tão importante para nós também. Certo. Até falando em água, né, desde 80, né, a Avaí tem a Sabesp ali como sua fornecedora, né, no município. Sim. Como que a senhora avalia nessa relação com a Sabesp, né, que é nível estadual, né? Sim. Até aqui. A Sabesp é uma grande parceira, ela nos ajuda muito. Nós não temos o que reclamar da qualidade da água, da quantidade de água. É sempre, claro que existem nada é 100% perfeito, né? Sempre existem os defeitos. A única reclamação que temos, às vezes, a população cobra bastante sobre a questão de custo, né? O custo da Sabesp é alto, mas a qualidade também, nós não temos esse problema de pensar, vamos ficar sem água ou tal dia vai faltar, se não tiver chuvas, nós vamos ficar sem. Então, nós não temos esse problema. Eles têm nos dado um amparo total de uma qualidade cada vez melhor ali de água e tratamento de esgoto também, né? Bom, e com isso a gente encerra, né, o primeiro bloco aqui do Vivo Voto Prefeitas e Prefeitos com a prefeita Ellen de Avaí. Voltamos já já. Estamos de volta com o Vivo Voto Prefeitas e Prefeitos, recebendo hoje a prefeita de Avaí, a Ellen Rodrigues Coelho, do PSD.
E vamos dar sequência, Mantini, né, com as nossas perguntas. Agora a gente vai falar um pouquinho mais de política, de partido político, também já do período pré-eleitoral, né? Prefeita, a senhora há muitos anos, obviamente acompanhando também a trajetória do próprio pai, foi filiada ao PSDB, Social Democracia, por muitos e muitos anos, e recentemente também a senhora trocou de partido, mudando para o PSD, do Gilberto Kassab, que a gente sabe que é um homem forte aí do governo Tarcísio de Freitas. Gostaria que a senhora falasse o que levou, o que motivou a senhora realmente a trocar o PSDB pelo PSD. Mantini, eu sempre digo, né, que o PSDB foi o meu berço, né? Nasci, criei, segui em frente ali, comecei a minha trajetória dentro do PSDB, aonde sempre tive muitas portas abertas, tive todo o apoio de vários amigos, vários colegas, incentivadores, porque foi eles que me incentivaram a começar a política, né? E não me deixaram com nenhuma dúvida de que esse seria um caminho promissor, que trariam coisas boas e eles poderiam contribuir muito para que eu pudesse fazer uma boa gestão. Foi ali que meu pai ensinou o caminho, né? Foi ali que eu comecei, aonde me disseram, pode vir, estenderam as mãos para que eu pudesse entender o que é a política, como trabalhar-se dentro da política, né? Então, não tenho o que reclamar, nós tivemos grandes momentos, grandes parceiros dentro do PSDB, foram pessoas essenciais para eu chegar onde eu cheguei hoje, né? Mas, infelizmente, nós tivemos um cenário um pouco diferenciado, né, do que estávamos vivendo, e o Gilberto Kassab me procurou, né, junto com alguns amigos da política, para não mudar o cenário que eu já estava vivenciando, mas sim para agregar com boas políticas, boas ações, e eu resolvi, então, ir ao lado caminhar ao lado, né? Eu sempre digo que nós temos que caminhar lado a lado de quem se encontra ali no momento para nos dar forças. Então, o Gilberto Kassab foi quem estendeu as mãos, pediu esse voto de confiança, e assim como eu dei o voto de confiança ao PSDB, eu também dei esse voto de confiança ao PSD agora, junto ao Gilberto Kassab, governo do estado de São Paulo, ao governo Tarcísio também, que tem nos apoiado e nos mostrado um outro lado de como trabalhar, da forma que eles têm, junto com o que nós já aprendemos da política. Então, foi uma grande experiência, está sendo uma boa experiência, e eu não tenho do que reclamar, porque eu continuo com pessoas. Graças a Deus eu tive sorte na minha trajetória de encontrar pessoas que continuam me ensinando e me ajudando. E essa, vamos dizer assim, claro, a senhora já ressaltou que foi importante essa trajetória do PSDB, facilitou ou facilita, agora a senhora está no PSD, esse diálogo aí com o governo do estado de São Paulo, como que a senhora vê isso aí? Eu sempre digo que nós, prefeitos e prefeitas, né, nós não fazemos nada sozinho, ainda mais um município pequeno, de porte, igual é o meu, né? Nós não conseguimos executar nada somente com recursos próprios, somente com a nossa força de vontade. Então, existe essa necessidade de termos a mão estendida do governo do estado, né? E aonde eu sempre digo que eles ajudam, nós precisamos dar as mãos e seguir no mesmo foco, no mesmo caminho. Então, isso tem me levado a alcançar ainda mais, concretizar ainda mais objetivos, que é continuar fazendo a boa política, independente de qual partido seja, mas agradecer por quem esteja ali no momento nos ajudando. E no governo federal, como é que está o diálogo da senhora em relação ao governo federal atualmente? O governo federal ainda nós estamos buscando essa aproximação, né? Eu não tenho tanto a aproximação do governo federal, mas é o governo estadual, né? Sempre ali em Avaí sempre foi mais presente o governo do estado, nós sempre tivemos mais proximidade a isso. Fui a Brasília uma vez, mas fui para resolver a questão de problemas e a respeito dessa obra paralisada mesmo, da creche federal. E eu ainda estou aguardando, mas ainda não tivemos essa aproximação esperada que nós estamos aguardando. Certo.
E Avaí, né, faz parte aí de um hall de municípios que estão ali abaixo, né, dos 10 mil de população, que, de certa forma, exige, né, ou necessita de um apoio, né, de uma união com outras prefeituras, né, outros municípios. Como você tem visto atualmente, né, se há uma integração de fato na região, justamente para auxiliar Avaí, mas também as outras cidades, né, do entorno? Eu acho isso muito importante, porque é igual eu disse, um município pequeno é muito difícil de conseguir força sozinhos. Agora, vários municípios de mão dadas é diferente, a gente consegue um espaço diferente, né? E hoje, principalmente, normalmente cada município procura o seu, resolver os seus problemas. E aí a gente acaba patinando, né, nessa questão de buscar melhorias, buscar parcerias. Eu acho que se fosse mais unido, mais junto, todos no mesmo propósito, seria bem melhor. Inclusive, nenhuma das idas minha a Brasília foi exatamente essa preocupação, porque na minha região, quando eu cheguei lá, eu não conhecia quase ninguém. Então, na hora que eu cheguei, eu falei, meu Deus, se tivesse mais representantes unidos junto ali, talvez teríamos uma representação, né, uma força diferenciada. Mas nós continuamos buscando por isso, para que tenhamos força, que os prefeitos e prefeitas possam se unir, ter efetividade, né, na questão de associações, de se juntarem e levar projetos em conjunto, porque a região necessita disso. Até porque tem muitos problemas que são comuns aos municípios. Exatamente. Eu sempre falo que só muda o nome e o endereço, mas os problemas são os mesmos. Tá, agora, prefeita, a senhora falou da importância dessa construção de pontes, né, entre os colegas prefeitos, dessa união para discutir o desenvolvimento regional, sustentável, vocacionado, integrado. Agora, a senhora não acha também que está faltando uma ampliação na representatividade da nossa região, seja na Assembleia Legislativa, com deputados estaduais, e também lá em Brasília, no Congresso, com deputados federais? Olha, Mantini, eu sempre falo que parece que está um pouco diferente a política hoje, né? O cenário encontra-se diferente. Na época que meu pai foi prefeito, eu vou usar um exemplo, né? Claro. Ele foi prefeito durante 8 anos, de 2005 a 2012. Então, nessa época, nós tínhamos representatividade, né, na questão estadual de deputados. E hoje nós temos também, eu tenho mais proximidade hoje de alguns deputados novos, né, que entrou na nossa região, que nunca tinham sido representantes ali, na maior parte das vezes em Avaí, principalmente, e que hoje teve esse espaço ali. Mas ainda nós sentimos aquela falta, aquela necessidade de termos uma pessoa mais perto, né, uma pessoa que esteja aqui, bem próximo de nós, levando e como vai estar perto, ele vai saber conviver com os nossos problemas e levar isso para esferas maiores. Então, isso nos faz muita falta. Falta demais, e tanto esfera federal e estadual. Mas os parceiros que nós encontramos está tentando levar nossos problemas à frente para nos ajudar. Está faltando aí, acho que, resgatar um pouco um deputado distrital, né? Que conheça a região, que tem esse vínculo, né? Que conheça, né, as nossas dificuldades. Embora elas são iguais, embora elas tenham o mesmo percalço do caminho, igual de ter que chegar ao mesmo local, ela ainda precisa estar mais próxima. Bom, até para fechar nessa parte, né, de questão da necessidade, né, de deputados, a gente vê, né, como você mesmo mencionou, né, a questão dos deputados que não são na região, mas que estão chegando, né, acho que acaba virando uma necessidade, né, do prefeito de receber essa ajuda. O próprio PSD também, né, tendo essa abrangência que tem, né, com a maioria dos prefeitos do estado, e também você, enquanto mulher, né, também tem algumas prefeitas da região, também do mesmo partido, né, a prefeita de Pederneiras, a Ivana, né, e a prefeita de Bauru, a Suelen Rosim.
gostaria que você comentasse um pouco, né, da relação, se é que existe, né, sua com elas e também com outras prefeitas, né, uma rede de prefeitas. Sim. Nós procuramos sempre estar próximas, né? Mas é como eu disse, como não existem os encontros, não existem a proximidade de estar ali, até pela questão da correria diária, né? Porque nós vivemos no mesmo objetivo, né? Buscando sempre melhorias. Então, nós viajamos bastante, sempre nos encontramos em São Paulo, né? Em algumas reuniões, às vezes, partidárias, né? Que existe, né? Esses encontros políticos, mas faz falta aquela aproximação maior, porque nós precisamos trocar ideias, né? Precisamos saber dos problemas ali. É claro que os municípios Bauru e Pederneiras, por exemplo, nem se compara com os problemas de Avaí, né? É muito pequeno, mas talvez um problema, uma troca de ideias e informações, o problema do meu município talvez possa, né, solucionar um grande ali que elas estejam enfrentando. Mas também vice-versa, né? Às vezes a gente acha que o tamanho de Bauru e Pederneiras não vai fazer diferença para nós, mas faz sim. Mas eu creio em dias melhores, nós acreditamos, porque nessa busca constante que nós temos tido, a Ivana até não tem mais, né? A trajetória ela vai se encerrar aqui, ela já foi reeleita, mas a Sueli ainda tem, né, uma reeleição. Então eu espero que nós tenhamos dias melhores aí de uma aproximação mais afinca de identificação região Bauru. Agora, prefeita, como mulher, como mãe, fala pra gente nesses quase 3 anos e meio de gestão, algum fato, alguma história que marcou a senhora até essa caminhada aqui, alguma coisa que chamou muita atenção, que a senhora até se emocionou com a história de alguém, seja na saúde, na educação, enfim. O que marcou até aqui a trajetória da prefeita Ellen em Avaí? Olha, Mantini, diariamente, viu? Essas emoções, né, são diárias, porque é muito complicado a gente separar a razão da emoção. E prefeita, muito das vezes, você tem que ser mais razão do que emoção, né, para tomar certas atitudes. Então, cada ação, cada entrega, cada participação que eu tenho, principalmente eu falo que é nas escolas, o meu ponto fraco é quando nós vamos nas escolas fazer entregas de datas comemorativas, né? Eu nunca deixo passar em branco nenhuma data comemorativa lá em Avaí, seja a mais simples, da mais específica, né? Que todos comemoram juntos. Então, vou falar recentemente de uma entrega de ovos de Páscoa que nós fizemos na Páscoa na escola. É difícil porque existem crianças de uma situação muito, muito, muito difícil, liga convivência social, e eu vivencio isso, né? Porque eu estou muito perto e elas se sentem muito à vontade de conversar comigo, as crianças em si, né? Eu acho que por esse afeto mesmo, de carinho, de mãe, de cuidado, eles se sentem muito próximos de poder falar, às vezes, coisas que abalam a gente fica numa situação até muito delicada. E agradecer, sabe? Esse é meu único ovo que eu vou ganhar. Obrigada, porque o que eu oferto hoje para o meu filho, para minha criança na minha casa, eu tento ofertar para as outras crianças em Avaí. Porque às vezes é um lazer, a gente faz tudo pensando o que eu gostaria que meu filho ficasse contente, eu faço para as outras crianças. Então, a maior ação ali é a escola, todas as ações nas escolas, isso me comove bastante e eu tenho que me controlar emocionalmente, porque é bom, mas também é muito difícil, porque cada ação, eles me dão esse feedback de que está sendo muito importante para eles, muito bom aquela ação, e eu fico contente de poder, pelo menos, fazer eles felizes em alguns momentos. Certo. Agora, primeira mulher eleita prefeita de Avaí, jovem ainda, qual a mensagem que a senhora deixaria aí para quem quer entrar na política, especialmente para as mulheres? A minha mensagem é que tudo é possível, nada é obstáculo para a gente
chegar até onde a gente almeja. Só que para isso você tem que ter um sonho, né? Eu entrei na política porque eu tinha um sonho de poder ajudar as pessoas, de poder tornar o futuro das pessoas um pouco melhor. Então, a gente tem que ter foco, ter objetivo. Não basta ser mulher, eu sempre falo isso, que não basta ter uma representação feminina. Você tem que buscar meios para que você seja a mulher e faça a diferença na vida das pessoas. Então, que vocês, mulheres, possam ter mais essa vontade, perder o medo, né? Porque muitas mulheres têm medo de entrar nesse cenário da política. E com certeza a gente vai enfrentar esse receio mesmo, mas nós somos capazes e tudo é possível de ser modificado. A mulher, ela consegue ter um olhar abrangente aí gigantesco e de chegar a lugares talvez que muitas pessoas encontram muitos desafios em dizer que não consegue. Mas a mulher, ela não desiste nunca. Enquanto ela não consegue aquele objetivo, ela não para no meio do caminho. Então, a diferença existe. O olhar feminino realmente abrange mais áreas. Não estou excluindo os homens, jamais. Nós mulheres precisamos muito do homem ao lado e nós precisamos ter força de vontade. Não se amedronte, não fique com medo. Vamos em frente. Façam parte da política e venham fazer diferença, porque nós somos capazes. Agora trazer um assunto que foi abordado aqui um pouco en passant, né? Com relação ao período já pré-eleitoral, né? Gostaríamos de saber se a senhora já é uma pré-candidata, né, à reeleição, e também como está hoje, né, o cenário em Avaí, inclusive, né, levando em conta a oposição. Hoje, sim, eu me encontro com essa certeza de que sou uma pré-candidata, sim, à reeleição de Avaí. Uma outra quebra de tabu, né? Porque eu sou a primeira mulher a ser prefeita em Avaí e estou percorrendo para quebrar um outro tabu que foi o meu pai que deixou na cidade, de ser o único reeleito. Então, eu estou tentando ao máximo buscar esse objetivo. E, claro, temos muitos problemas ainda para resolver, a cidade não está 100% ainda completa daquilo que necessita, mas a população tem visto os meus esforços que sempre, desde o dia 1º de janeiro de 2021, que eu entrei, nós não temos parado. As minhas viagens, as minhas buscas são constantes. A cidade era de uma forma, hoje está de outra forma, graças a Deus, com muitas melhorias, tanto em infraestrutura, saúde, educação, lazer, esporte. Nós temos tido muita dedicação para fazer a Avaí melhor. Então, hoje eu me encontro, sim. A questão de oposição ainda eu não identifiquei, né? Nós não sabemos ainda quem será a oposição e se haverá oposição, mas estamos aí, prestes com muita força, garra, determinação para dar continuidade nos trabalhos. A senhora tocou num ponto importante, que a senhora falou de viagens. Às vezes as pessoas acham que um prefeito, uma prefeita, viaja muito, mas vai em busca de recursos, porque realmente os recursos, né, não só por meio de emendas parlamentares, mas enfim, os próprios recursos institucionais, vêm muitas outras esferas, né, do governo do estado, sim, lá da União, de Brasília, enfim. Fala um pouquinho da importância dessas viagens, até porque o cargo de prefeito também, além de administrativo, é um cargo político, né? A importância dessa articulação política no sentido de buscar recursos para o município. Nós precisamos se dedicar sempre. As viagens, elas são essenciais, elas fazem a diferença. Tanto é que quando eu assumi o governo, era um primeiro mandamento do meu pai, ele me ensinou isso. Se você ficar enfiado dentro do gabinete, você não vai conseguir fazer a Avaí crescer. Então, você precisa ir em busca de parcerias, precisa ir em busca de recursos, busca de verbas, e é o que eu tenho feito. Graças a Deus, ele teve uma boa experiência de me levar até essas esferas, né, federais e estaduais, para levar
melhorias para a cidade, porque se realmente eu ficasse só me preocupando com os problemas ali existentes, eu não iria nem conseguir saná-los, porque com recursos próprios não é suficiente, com emendas parlamentares não é suficiente, precisamos estar próximo dos programas que são existentes no governo estadual e federal, para que nós possamos dar uma qualidade de vida melhor. E para mim, a Mantini é um pouco mais difícil ainda, porque nenhuma mãe quer largar um filho de 7 anos em casa para passar fora, para viajar simplesmente a passeio, né? Vamos dizer assim. Então, eu sempre viajo muito mesmo, e é sempre muito cansativo para mim, porque eu tenho que ficar fazendo bate e volta da vida, exatamente por isso, pela minha atividade de mãe não poder paralisar por muitos dias, né? Então, muito sacrifício, mas vale muito a pena também, porque nós temos tido objetivos, assim, excepcionais, muito bons para a cidade, e que eu me orgulho de poder fazer parte disso e ter seguido à risca o conselho do meu pai. Valeu muito a pena. Eu acho legal essa colocação que você fez anteriormente, que não basta ser mulher para ser prefeita. Tanto que as pessoas que você mais elogiaram e são suas referências, o pai como ex-prefeito, a experiência dele de gestão, e também da compreensão do seu marido, que tem que ficar em casa cuidando do filho de 7 anos, né? Quer dizer, a importância de 2 homens aí né, como pilares da sua gestão. Sim, né? Com certeza. Eu preciso desse apoio e desse suporte, porque não é fácil não, mas o meu marido também abraçou muito essa causa, de entender que era importante a minha presença ali. Então, eles confiaram em mim também, né? E nós temos essa troca de tarefas diariamente. Seu marido sofre muito em ver a mulher prefeita e de repente ouvir críticas? Como é que é esse relacionamento em casa, fora dele? Como que o marido encara tudo isso? E exclusivamente porque ele também é funcionário público, né? Meu Deus. Então, ele está inserido diretamente às críticas, né? Seja no corredor, seja na recepção, seja no trabalho, sempre vai ouvir alguma crítica da esposa, né? Mas ele tem se saído bem, aprendeu bastante também, né? Como se comportar e portar a essas situações, de saber entender, de saber ouvir e de saber corresponder também, né? Aquelas críticas. Mas não é fácil não, coitado, ele sofre um pouco essa questão, uma que ele nem era acostumado com a questão política, né? Certo. Aí se depara com uma mulher que nasceu no berço político, ele teve que se adaptar. Outra coisa que eu achei interessante também foi você fazer uma autoavaliação, uma autocrítica até, de reconhecer que ainda há muito para trabalhar por fazer por Avaí, né? Existe. E é igual eu falei, as dívidas que eu encontrei no início do meu mandato, elas não foram sanadas e também não vão ser sanadas durante esse mandato. Ela vai levar muito tempo ainda pela frente para ser resolvida. Então, eu não fui a solução dos problemas ainda, mas estou sendo fundamental para que eles sejam alcançados. Então, se nós precisamos ter pessoas focadas, estudadas, determinadas e que conheçam a realidade realmente, para que possam dar andamento e não se perder novamente no que estava parado, perdido, porque não basta a gente sempre lutar somente por recursos, né? Nós temos que ter o equilíbrio do recurso, do planejamento, né? Da execução, tudo tem o seu tempo, né? A sua etapa para ser cumprida. Então, precisa de pessoas bem focadas nisso, para que dê andamento numa melhora, porque a cidade, ela necessita de crescimento, né? As crianças, os idosos necessitam de melhorias frequentes, e eu acho que a juventude, aí na experiência que eu tinha antigamente, hoje eu sou muito experiente na parte, mesmo sendo nova, hoje eu sei que eu posso contribuir muito com cada etapa, com cada categoria ali existente na cidade. Tá. Para resumir, até para finalizar, prefeita, realmente disputar uma eleição, vencer e principalmente fazer gestão, não pode ser visto então realmente como uma aventura ou uma vaidade. Exatamente. O ego, né? Não pode simplesmente existir o ego
e esquecer que existem peças e questões fundamentais para fazer parte da política, porque é um cargo muito importante, de muita responsabilidade e de que precisa de pessoas capazes e capacitadas para executar essa tarefa, essa missão. Eu falo que eu tenho uma missão, né? Todo prefeito, eu acho que prefeita nasceu com a missão. É uma missão que precisa ser dedicada 100% na melhoria do próximo. Bom, Ellen, muito obrigado, né, por você ter aceitado aqui passar essa hora aqui com a gente. Né? Espero que você também tenha gostado dessa primeira experiência, né, na TV. E fica o convite, né, para outras edições também. Eu agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Amantini, muito obrigada por estarmos aqui conversando e trocando informações, né, tanto de Avaí quanto região, né, porque estamos inseridos nela. E é sempre uma honra. Se esse é o primeiro, espero voltar em outros mais, se tiver a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da cidade de Avaí, da minha experiência como política hoje. E que Deus abençoe o trabalho de vocês, que continue tendo bastante êxito, assim, conforme já tem desempenhado. Muito obrigado, Ellen, por ter aceito o convite da gente, e as portas estarão sempre abertas para pessoas que tenham espírito público como você. Obrigada, e um grande abraço a todos, e continuamos aí na caminhada da política e fazendo a diferença na vida das pessoas. Agradecemos então a prefeita Ellen pela presença, mais uma vez ao Amantini pela parceria, e a você por ter acompanhado essa edição de Viva o Voto, prefeitas e prefeitos da nossa região. Para ver ou rever, né, as demais entrevistas do Viva o Voto, confira o nosso canal no YouTube. Até a próxima!